Olá a todos! Para a aula de hoje, eu irei abordar as tecnologias aplicadas ao treinamento e o monitoramento do treinamento esportivo aplicado a modalidades de combate. Meu nome é Braulio Henrique Magnani Branco, sou graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Morfologia, Métodos de Ensino e Pesquisa pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências da Saúde, também pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, professor da Universidade Unicesumar, no curso de graduação em Educação Física, onde ministro as disciplinas de Medidas e Avaliação e Fisiologia do Exercício, e na pós-graduação eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em Promoção da Saúde, sendo orientador em nível mestrado e doutorado. Por fim, sou faixa preta de judô segundo Dan na Federação Paranaense de Judô e Confederação Brasileira de Judô. Quais são os objetivos da aula? Primeiro ponto, nós iremos apresentar e discutir alguns aplicativos que podem ser utilizados na avaliação física e no monitoramento do treinamento e, por fim, nós iremos discutir aspectos relacionados ao monitoramento do treinamento e como nós podemos maximizar e, além de maximizar, evitar lesões dentro das modalidades esportivas de combate. Então, dentro dos aplicativos utilizados na avaliação física, nós podemos destacar o aplicativo MyJump 2. Esse aplicativo ele tem sido muito utilizado principalmente para verificar a potência de membros inferiores, então a altura de salto. É um aplicativo que pode ser incorporado na rotina de treinamento dos atletas, visto que ele consegue monitorar o status de recuperação e de melhoria, possíveis melhorias, aliás, em relação ao desempenho de potência muscular. Então, é um aplicativo muito válido para monitorar o desempenho de potência, ou seja, se o atleta está numa fase de treino que, por exemplo, ele busca desenvolver potência e ele realiza avaliações periódicas a fim de verificar se de fato a potência muscular está sendo trabalhada, esse atleta pode utilizar esse instrumento para verificar o desempenho da sua equipe, o seu próprio desempenho, o desempenho dos seus alunos de treinamento personalizado. Então ele tem essa opção de identificar se o atleta está melhorando a potência muscular e se até mesmo esse atleta está num processo relacionado à fadiga, onde esse atleta tem uma estagnação do desempenho e além da estagnação do desempenho, esse atleta pode, a médio e a longo prazo, ter até mesmo um decréscimo desse desempenho. Então temos aqui alguns pontos que podem ser incorporados e podem ser analisados via aplicativo MyJump 2, que eu vou explicar para vocês na prática como que nós podemos utilizá-lo. Temos outro aplicativo interessantíssimo que é o HRV Elite. Esse aplicativo eu vou utilizar a variabilidade da frequência cardíaca, que vai me mostrar os intervalos entre cada crista da variabilidade da frequência cardíaca, os intervalos RR, e dentro desses intervalos RR eu consigo enxergar qual que é o estágio de prontidão do meu atleta para o treinamento. Então esse aplicativo ou outros aplicativos, o próximo que eu vou mostrar para vocês também, é um aplicativo que modula o volume e a intensidade de treinamento que eu posso realizar dentro da minha sessão. Então ele é muito interessante porque eu posso ver meu estágio de prontidão, posso ver a qualidade do meu sono e mediante a esse cruzamento de dados eu consigo ajustar a minha preparação física. Quanto que eu posso elevar, quanto que eu tenho que reduzir, tanto no quesito volume, quanto no quesito intensidade. O HRV Elite, então, é um dos aplicativos muito utilizado
na preparação física, inclusive o HRV Elite, ele tem, por exemplo, já validações científicas, então eu posso ficar muito tranquilo de utilizar ele, que eu não vou, por exemplo, estar me embasando em algo que de fato não seja científico, porque de fato ele é. O HRV Elite ele deve ser utilizado com uma fita, um frequencímetro. Então esse frequencímetro eu vou colocar ao peito, pode ser frequencímetro, por exemplo, da Polar, frequencímetros que têm a função Bluetooth, e a partir disso eu consigo fazer as leituras das frequências relacionadas à variabilidade da frequência cardíaca e à qualidade do sono. Então indico a vocês também a utilização desse aplicativo para monitorar o treino dos seus respectivos atletas. Temos, além disso, outro aplicativo que é o HRV for Training. O HRV for Training é um aplicativo também utilizado para verificar o estágio de prontidão desse atleta. No entanto, eu já não preciso de um frequencímetro, porque eu vou usar a câmera do meu celular para fazer a leitura das frequências da variabilidade da frequência cardíaca. Então, outro aplicativo muito interessante, porque ele vai me dar aqui, risco de lesão, prontidão para performance, vai me dar também um indicativo de como esse atleta está respondendo às sessões, às diferentes sessões de treinamento, e mediante a essa resposta que eu obtenho em poucos minutos, ao acordar, eu consigo esse feedback do meu atleta a fim de direcionar a prescrição do treinamento, o meu volume, a minha intensidade, o que vai ser abordado nas sessões subsequentes do dia. Então, outro aspecto muito interessante que pode ser incorporado na rotina de monitoramento de atletas de diferentes modalidades esportivas, não só as modalidades de combate. Outro aplicativo bem interessante é o Beep Test. O Beep Test ele vai me dar um indicativo do consumo de oxigênio num teste progressivo, teste de Leger e Lambert, também chamado de teste de vai e vem. Então esse é um app que me dá a condição de avaliar a aptidão cardiorrespiratória do atleta. Então eu posso utilizar esse app para identificar qual que é o consumo máximo de oxigênio do meu atleta. Então eu consigo avaliar entre 6 a 10 atletas com esse app, então de forma simultânea. Então é um app que me dá essa possibilidade de avaliar vários atletas ao mesmo tempo. Então ele me permite fazer uma avaliação custo-eficiente, porque eu vou utilizar apenas uma quadra que tenha uma largura de pelo menos 20 metros. Outro app interessante para ser utilizado dentro da preparação física é o Iron Path. O Iron Path ele vai me dar um indicativo sobre o status neuromuscular. Então, a partir da utilização desse aplicativo, eu consigo, por exemplo, verificar a velocidade da barra. E a partir desse indicativo da velocidade da barra durante as minhas sessões de treinamento, eu consigo saber se meu atleta está treinando dentro da relação da curva força-velocidade, ou mais força, ou mais velocidade, e até mesmo identificar qual que seria a carga ótima, que é um cruzamento entre a força e a velocidade, que subsequentemente eu estarei trabalhando com aspecto relacionado à potência muscular. Outro app é o Round Timer, então ele me dá a possibilidade de trabalhar com os workouts, principalmente quando a gente fala da aula de treinamento intervalado de alta intensidade. Então eu consigo quantificar muito bem os períodos de esforço e os períodos de pausa, a fim de adequar o meu workout trabalhando com a estrutura temporal da modalidade, ou até mesmo trabalhando com outras estruturas temporais de treinamento tanto em alta intensidade quanto em moderada intensidade. Então ele me dá essa possibilidade de monitorar e adequar o período de esforço e o período de pausa. O Seconds também apresenta a mesma função do Round Timer que eu comentei anteriormente com vocês. Cardiogram,
que o cardiograma ele vai fazer? O cardiograma ele vai me dar o indicativo dos batimentos cardíacos do meu atleta. Então eu consigo fazer um monitoramento dos batimentos cardíacos via celular e identificar posteriormente se esse atleta está treinando dentro das frequências alvo que era meu objetivo dentro da sessão de treino, caso ele não tenha, por exemplo, um frequencímetro, um cardiofrequencímetro para realização desse monitoramento. O Vitruve, outro aplicativo também utilizado para verificar, por exemplo, a velocidade da barra. Então, é um aplicativo que me dá a possibilidade de treinar força, de treinar velocidade, de treinar potência de modo mais preciso quando comparado, por exemplo, a cálculos dentro de zonas de treinamento. Aqui o MyLift também vai me dar essa mesma condição. Então, um aplicativo que eu posso utilizar o quê? Posso verificar minha fadiga, posso realizar testes de força, ele vai me predizer o meu 1RM do dia a partir de diferentes testes e, mediante isso, eu posso direcionar os percentuais de 1RM para trabalhar com o meu atleta, se eu viso força máxima, se eu viso potência, se eu viso resistência de força, se eu viso hipertrofia muscular. Então esses são alguns aplicativos que podem ser incorporados na rotina de monitoramento, avaliação e treinamento de atletas de diferentes modalidades esportivas. O MySprint, outro aplicativo muito interessante. O MySprint ele vai verificar a velocidade desse sprint. Então posso colocar sprints de 20 metros, de 30 metros, de 40 metros, enfim. O MySprint ele vai me dar um indicativo da velocidade, eu posso quantificar em qual velocidade eu quero que esse atleta treine. O Barsense é outro aplicativo também que me dá a possibilidade de verificar a velocidade da barra. Ele mostra para mim, por exemplo, qual que é a velocidade tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Então eu tenho uma possibilidade de direcionar o meu treino. Lembrando que quando eu trabalho a 1 metro por segundo de deslocamento, eu estou dando ênfase, por exemplo, à potência muscular. Se eu tenho uma redução desse aspecto, eu estou trabalhando, por exemplo, mais componente de velocidade. Se essa velocidade está mais alta, eu estou trabalhando, por exemplo, treino de força. Isso seria o oposto. Velocidade mais lenta, treino de força. Velocidade mais rápida, treino de velocidade. E a velocidade de 1 metro por segundo, mais voltado para potência muscular. Outros aplicativos que podem ser utilizados, aqui nós temos o Polar Team. Então aqui nesse caso nós temos 12 atletas hipotéticos que estão treinando em intensidades diferentes. Eu posso ligar vários frequencímetros que têm a função Bluetooth no Polar Team, que é um aplicativo gratuito. É claro que eu preciso adquirir as fitas para ligar essas fitas no Polar Team. E dessa forma eu consigo quantificar treino de equipes, fatores que eu vou mostrar para vocês também na nossa aula prática que será realizada em breve. E olha que interessante, essa era uma atleta que eu realizava consultoria em Portugal, via professor Pedro Dias. Então essa atleta, eu estava fazendo a prescrição à distância do treinamento para essa atleta, e a partir da prescrição do treinamento para essa atleta, eu também realizava o monitoramento semanal das respostas dessa atleta. Então essa atleta de judô, previamente à competição, ela ficou em terceiro lugar no Campeonato Europeu Júnior de Judô. Essa atleta saltou 61,24 centímetros. O que significa isso? Significa que esse valor é muito alto. Na aula de medidas e avaliação, vocês vão ver alguns parâmetros de altura de salto para atletas de judô. E dentro desse aspecto, quando eu chego na fase de polimento, no tapering da atleta, eu tenho, por exemplo, que enfatizar
a relação de desenvolvimento de potência dessa atleta. Por que eu preciso enfatizar o desenvolvimento de potência? Porque será muito importante na execução das projeções que essa atleta vai realizar durante a sua competição. Então, quanto mais alto ela saltar, me dá um indicativo que mais bem trabalhado está, por exemplo, a potência muscular. Outro ponto foi o monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca. Essa atleta apresentou um estágio de prontidão 10. Então significa dizer que ela estava altamente treinada em nível neuromuscular, dado que o valor da altura do salto dela, ela realizou o salto com contramovimento, foi muito elevado e, além disso, os valores de prontidão de recuperação dela também estavam muito altos, ela estava muito bem preparada, muito bem condicionada para essa competição. Tanto é que ela fez 3 lutas no Golden Score, de 5 lutas com atletas da União Europeia. E em relação ao monitoramento do treinamento, o que nós podemos fazer? Como monitorar o treinamento para atletas de modalidades esportivas de combate? Então nós temos a possibilidade de monitorar via percepção subjetiva de recuperação. Então a percepção subjetiva de recuperação, ela vai me dar um indicativo sobre o status de recuperação do atleta, quão recuperado esse atleta está. Então essa escala de percepção subjetiva de recuperação, ela vai de 1 a 10. Quanto mais baixo for esse valor, significa dizer que essa atleta está mais cansada, ela não está recuperada. E quanto mais alto for esse valor, significa que o estágio de prontidão dessa atleta é maior. E além disso, nós podemos utilizar também o quê? A percepção subjetiva de esforço. Então a percepção subjetiva de esforço, durante as sessões de treino, vai me dar um indicativo de gráficos que eu consigo, por exemplo, modular o volume, consigo modular a intensidade dessas sessões de treino e consigo associar esses valores com a percepção subjetiva de recuperação. Porque essa associação com a percepção subjetiva de recuperação me permite verificar se aquela sessão anterior que apresenta um volume e uma intensidade muito elevada impactou, por exemplo, na sessão subsequente com uma recuperação baixa. Então, se meu objetivo é desempenho ótimo, eu tenho que olhar para essa resposta com maior cautela. Agora, se a minha intenção é proporcional a uma fadiga acumulada, e se eu atingir esse objetivo dentro dessa sessão que teve um volume e uma intensidade muito forte, e na outra sessão o atleta não se recuperou adequadamente, isso nós fazemos em microciclos de choque ou até mesmo em mesociclos de choque, quando eu quero que o atleta chegue a uma fadiga acumulada, para depois de algumas semanas eu retirar o volume e a intensidade e esse atleta atingir o pico do desempenho esportivo dele. Então eu tenho que saber modular esses aspectos para verificar se de fato eu estou atingindo ou se de fato eu não estou atingindo os meus objetivos. Alguns autores usam entradas de golpe em alta intensidade, entrada básica, isso tomando como exemplo o judô. Então nós temos o Uchikomi Hikidashi de 20 segundos, o Uchikomi Hikidashi de 30 segundos, o Uchikomi Hikidashi de 40 segundos. Então o que é quantificado? Até a Confederação Brasileira de Judô utiliza muito esse aspecto. Eles contam o número de repetições durante o Uchikomi Hikidashi e usam isso como parâmetro para verificar se o atleta está treinado ou se o atleta está fadigado e se o atleta está melhorando o componente anaeróbio relacionado às demandas que estão sendo praticadas durante a preparação física, técnica e tática. Outro ponto para se utilizar durante o monitoramento do treinamento é a variabilidade da frequência cardíaca.
Então nós conseguimos ver, conforme eu apresentei para vocês, as frequências que vão me dar um estágio de prontidão para esse atleta. Questionários psicométricos como o questionário Dauda, que vai me mostrar o status geral desse atleta, tanto em relação ao convívio dele com a família, tanto em relação à parte técnica, tanto em relação ao sono, tanto em relação à alimentação. Então ele me dá um panorama geral de como que esse atleta está respondendo às cargas de treinamento que estão sendo impostas. E também posso utilizar o REST-Q, posso utilizar o questionário de overtraining. Então eu tenho alguns parâmetros que vão me dar o direcionamento para eu poder modular o volume e a intensidade das minhas sessões de treino. Outro ponto que eu também já apresentei para vocês é a relação do instrumento, o aplicativo MyJump 2, que vai me dar a condição de verificar essa altura de saltos, que me dá um status, me dá uma informação sobre o status neuromuscular dos atletas. Pontos que eu preciso tomar como atenção. Eu preciso obter os valores basais para realizar as comparações, ou seja, eu não posso pegar os valores após o treinamento. Também não posso obter esses valores do atleta que já está cansado, que já está fadigado, porque como que eu vou ter um parâmetro de comparação se eu já estou trabalhando com um atleta cansado? Então, por isso eu preciso pegar os valores basais depois de um final de semana que esse atleta de fato está descansado. Preciso também ter atenção para os valores falso positivo, que podem ocorrer se eu não trabalhar metodologicamente de forma correta, e o mesmo eu digo em relação aos valores falso negativos. E aqui nós trazemos para vocês um artigo de opinião do professor Fábio Nakamura, que pergunta se o monitoramento da carga de treinamento, utilizando a percepção subjetiva de esforço, seria um método confiável. E o que ele discute? Esses autores discutem nesse artigo que o objetivo sempre do treinador é maximizar o desempenho esportivo. E para maximizar o desempenho esportivo, a recuperação entre as sessões de treinamento, elas devem ser incorporadas. Nós precisamos pensar nessa recuperação a fim de não fadigar o atleta para a sessão subsequente, se não for o nosso objetivo. E, para tanto, a partir dessa maximização do desempenho esportivo, nós teremos, consequentemente, o pico do desempenho desse atleta nas principais competições e uma redução de eventuais lesões. Então, dentro desse aspecto, a percepção subjetiva de esforço ela pode nos ajudar a direcionar o treinamento físico esportivo dos atletas. Como? Monitorando essas cargas de treinamento. Como? A partir do ajuste fino da periodização ou do planejamento do processo de treinamento baseado na escala de percepção subjetiva de esforço, a escala de Foster, que foi adaptada justamente para essa função. Então, a escala de Foster é essa, uma escala publicada em 2011. Então, dentro dessa escala nós temos o quê? Nós temos os descritores. Esses descritores, eles nos mostram a percepção de esforço. Então, tem um descritor 0, que me mostra uma percepção de esforço extremamente leve. Ao passo que eu tenho um descritor 10, que me mostra uma percepção de esforço extremamente pesada. E como que nós vamos usar isso na nossa prática? Já vou apresentar para vocês. Então, seria basicamente um aspecto relacionado a uma medida que não é invasiva. E essa medida que não é invasiva, ela tem uma correlação elevada com o lactato sanguíneo, com a frequência cardíaca e até mesmo com o consumo máximo de oxigênio, sendo uma estratégia custo-efetiva para quantificar a intensidade dessas sessões de treinamento. Então, a partir dessa quantificação, eu consigo, por exemplo, modular o volume e a intensidade das minhas sessões. Então, como que eu vou fazer isso, basicamente? Então, eu vou perguntar para o atleta como foi a sua sessão de treino.
E essa medida, ela deve refletir não somente a parte final, ou a parte inicial, ou a parte central do meu treinamento. Ela deve refletir de forma global a minha sessão de treino. Então eu posso aplicar essa escala entre 15 a 30 minutos após a sessão de treino. Por quê? Porque se eu aplicar ela subsequentemente ao final da minha sessão de treino, o que vai acontecer? Se a minha parte final de treino ela foi muito intensa, o atleta ele vai indicar que toda a sessão foi intensa. Então isso a gente utiliza para não comprometer o resultado da sessão. E a partir disso, nós conseguimos modular as sessões de treino, multiplicando o valor da percepção subjetiva de esforço pelo tempo em minutos da sessão de treinamento. E o que o Fábio Nakamura ele discorre? Que é importante que a gente tenha uma alta variabilidade das cargas de treino. Porque se nós tivermos uma baixa variabilidade das cargas de treino, o que pode acontecer? Um risco de lesão elevado. Então, se a gente modular as sessões entre sessões muito fortes, leves, moderadas, baixas, de forma geral, provavelmente nós vamos ter um controle melhor e um indicativo, um processo de segurança para não lesionar o atleta e maximizar o desempenho desse atleta. E olha que interessante aqui, como que eu posso fazer esse processo? Então eu vou multiplicar o valor da percepção subjetiva da minha sessão de treino, vezes a duração da minha sessão de treino em minutos, e desse modo eu tenho a minha carga interna de treinamento. Posso utilizar o intervalo de 30 minutos, que o Fábio Nakamura já identificou como ponto ideal, mas estudos mais recentes já identificaram que a partir de 15 minutos esse atleta não vai superestimar a carga interna de treinamento dele. Então, desse modo, a gente tem as curvas ou os gráficos de planejamento das sessões. Então, aqui nós temos o valor da carga interna de treino da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e do domingo. E por que nós não temos aqui? Porque o atleta não treinou na segunda-feira. Então nós conseguimos fazer essa modulação. Podemos trabalhar tanto de forma ondulatória, ondulando essas sessões, quanto de forma linear, aumentando gradativamente com algumas reduções ao longo dos dias da semana e também das semanas de treino. Aqui um exemplo de como que a gente trabalha com a monotonia. O que seria a monotonia? O treinamento ele não pode apresentar uma monotonia alta. O que seria uma monotonia alta? Todas as sessões de forma igual ao longo das diferentes semanas. Por quê? Quando o atleta tem uma monotonia alta, ele está mais susceptível a lesões. Então, como que eu calculo a monotonia? Eu calculo essa monotonia a partir do cálculo da média das minhas sessões, dividido pelo desvio padrão delas. Então, eu tenho aqui esse indicativo de como fazer esse aspecto. E eu vou apresentar isso para vocês em algumas planilhas no Microsoft Excel. Então, aqui, pontos. Como eu já tinha apresentado anteriormente. Quanto menos as cargas variarem, maior será a monotonia. E eu não posso ter isso. Por quê? Porque quanto menos as cargas variarem, isso em alta intensidade, em alto volume, eu vou aumentar os riscos de infecção no trato respiratório superior, que é o primeiro indicativo que me mostra que esse atleta está com fadiga acumulada, que é o primeiro ponto que me mostra que esse atleta está cansado, que esse atleta precisa reduzir as cargas de treinamento. E como que eu consigo ver se ele está com risco elevado no trato respiratório superior? Posso utilizar esse instrumento, que é o questionário Dauda.
que eu vou apresentar para vocês logo a seguir. Então, quando eu trabalho com uma variabilidade alta de cargas, eu tenho uma resposta positiva ao treinamento. E quando eu trabalho com uma variabilidade baixa, ou seja, eu uso apenas volume alto, eu uso apenas intensidade alta, então minhas sessões são baseadas tanto em volume quanto em intensidades altas. O que eu posso promover de efeito deletério para o atleta? Eu posso causar um overreaching não funcional, que é uma fadiga acumulada de semanas que, caso ela persista, ela vai me trazer o overtraining. Então, dessa forma, eu preciso fazer o que dentro das minhas sessões de treino? Modular elas entre sessões leves, moderadas e intensas. E como que eu vou fazer essa modulação? O primeiro ponto é entender o atleta. Após o entendimento do atleta, após a capacitação, a familiarização do atleta com as escalas perceptivas, tanto a percepção subjetiva de esforço quanto a percepção subjetiva de recuperação, nós vamos conseguir fazer essa adequação dentro de sessões com um grupo de atletas maiores ou até mesmo no tratamento, no trabalho individual com cada atleta. E aqui nós temos outro indicativo também que a percepção subjetiva de esforço nos dá com a monotonia, que é a somatória, que é o training strain, que é a somatória das cargas de treinamento do meu período vezes a monotonia. Então, em períodos de cargas elevadas e alto nível de monotonia, então eu estou ali, cargas muito elevadas, sem essa oscilação entre as minhas sessões de treino, o que eu posso proporcionar para o atleta? O aumento de incidência de doenças infecciosas, baixou a minha imunidade, baixou então a atividade e o número de células que vão trabalhar na resposta imune, consequentemente esse atleta vai estar mais propenso a lesões e além de lesões, infecções, tanto do trato respiratório superior e até, em casos mais graves, até mesmo de trato respiratório inferior. E quando que isso pode ocorrer? Geralmente pode ocorrer em mesociclos de choque. São períodos ali, ou 1 mês, 2 meses, 3 meses, que esse atleta tem uma sobrecarga gradativa com volume e intensidades elevadas e, diante disso, ele não tem uma recuperação adequada. Consequentemente, esse atleta pode entrar num processo de fadiga acumulada. O mesociclo de choque ele tem que ser muito bem avaliado. Em qual período ele vai ser incorporado, por que ele vai ser incorporado, porque após o mesociclo de choque eu preciso de um período de polimento, um taper. Por quê? Para esse atleta supercompensar. E é o que eu vou mostrar para vocês nos slides a seguir. Outro ponto, esse artigo interessante nos traz uma comparação entre a carga, a intensidade planejada pelo técnico e aquela que foi percebida pelo atleta. Então, foi realizado um monitoramento do que o atleta reportava e do que o técnico esperava frente à percepção de esforço. Então, o que foi visto aqui? Nós temos, por exemplo, aqui nesse gráfico em barras, a percepção subjetiva de esforço da primeira sessão, da segunda sessão, da terceira e da quarta sessão. Em branco, nós temos o valor que o técnico esperava frente à percepção subjetiva de esforço daquela sessão em específico e quanto foi reportado pelo atleta. Então, por vezes, o atleta ele tem uma percepção diferente do técnico. Por isso que nós precisamos realizar o quê? Sempre essa retroalimentação. Então, a partir da retroalimentação, entendendo o atleta, entendendo o nível competitivo, entendendo qual que é a carga suportada pelo atleta, eu consigo adequar o planejamento do treinamento, os exercícios, o período de esforço, o período de descanso, a sobrecarga que vai ser
imposta durante aquela sessão de treino. Então, nesse caso, viveiros e colaboradores, eles apontam uma situação interessante. Não adianta apenas monitorar. Ele traz um aspecto que, além de monitorar, eu tenho que modular o que o técnico vai realizar. Então, se eu fosse, por exemplo, um técnico de uma equipe, o que eu precisaria fazer? Retroalimentar, obter essas informações de acordo com o que o atleta me passou e, dentro disso, modular as minhas sessões subsequentes para atingir o meu objetivo. Porque, por vezes, essa carga ela pode ou superestimar ou subestimar os valores que os atletas vão reportar diante da sessão de treinamento que foi realizada. Então, portanto, o que precisa ser feito? Retroalimentação continuada. E como que nós vamos monitorar esse treino, então? Já apontamos algumas opções para vocês de métodos não invasivos. Quais são os métodos não invasivos? As escalas perceptivas, a variabilidade da frequência cardíaca, os testes específicos ou genéricos também, como o salto com contramovimento, o específico eu apresentei para vocês, como o Tcombe-Rikdash, e a aplicação de questionários. Então, o questionário Dauda, questionário de overtraining, o questionário HAST-K-Sport, os métodos também que já partem para medidas que elevam o nosso custo, que seriam dosagens hormonais, a fim de verificar o estado anabólico-catabólico, e os marcadores de dano, que vão nos mostrar a relação de dano muscular frente aos exercícios, ao treinamento imposto. Pontos que eu preciso entender dentro do treinamento esportivo. Eu tenho, durante o treinamento, uma fadiga aguda. Essa fadiga aguda ela pode ser uma fadiga intencional. Então, se ela for intencional, eu tenho um overreaching funcional. Se ela não for intencional, eu tenho um overreaching não funcional. E o que significa esse overreaching funcional? Que diante da minha programação eu vou criar uma fadiga acumulada e depois eu vou retirar essa fadiga para esse atleta supercompensar o desempenho esportivo dele. Mas quando não é funcional é porque não foi programado. E quando não é programado eu posso atingir o estágio relacionado à síndrome do overtraining. Então, quando eu tenho um overreaching funcional? Nos treinamentos de campo. Então, eu peço para os meus atletas se inscreverem nesse treinamento de campo. Então, esses atletas eles vão ser submetidos a um volume, a uma intensidade mais elevadas do que as usuais nas minhas sessões de treino, no meu clube, ou na minha academia, ou no meu centro de treinamento. Depois eles vão voltar, eu preciso reduzir as cargas de treino para esses atletas supercompensarem. E quando não é programado, eu vou ter o quê? Uma estagnação do desempenho e até mesmo uma queda. E no overtraining eu vou ter uma queda desse desempenho. E o que nós precisamos fazer diante de todos esses aspectos que foram discutidos? Ter um balanço ideal entre a sobrecarga de treino. Então não devo elevar tanto essa sobrecarga ou programar como que vai ser realizada essa sobrecarga, porque esse atleta pode apresentar uma recuperação inadequada. Além disso, nós temos aspectos psicossociais relacionados a problemas de equipe. Então, o treinador ele também tem que ser um coach para organizar esses aspectos para tentar minimizar possíveis problemas de equipe. Caso possível, interligar, trazer a família para dentro desse centro de treinamento, não fazer uma distinção e também trazer o quê? Trazer, caso possível, um psicólogo de esporte para modular e entender como que esse atleta reage a esses diferentes problemas. Também preciso entender como que esse atleta reage à pressão da competição. Então é interessante até algumas evidências, inclusive no jiu-jitsu, elas trazem algumas opções para a gente modular essa pressão de competição, que é simular a própria competição dentro do meu centro de treinamento.
até mesmo com torcida. Analisar, dentro daqueles aspectos que eu falei da sobrecarga de treino, o tempo de recuperação, a qualidade desse sono, a qualidade da dieta, incorporar técnicas de recuperação, seja ela crioterapia, seja ela massagem, seja ela um descanso em um clube, e modular um relacionamento pessoal para que esse atleta esteja bem, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então esse é o questionário Dauda, ele é dividido em parte A e parte B. Então na parte A nós temos aspectos relacionados à dieta, à vida doméstica, escola, faculdade ou trabalho, relacionamento com os amigos, o treinamento esportivo, o clima, sono, lazer e saúde. Já na parte B nós temos relação de dores musculares, aspectos técnicos, o cansaço, a necessidade de descanso, um trabalho suplementar. Às vezes o próprio atleta vai sentir essa necessidade. Se ele se sente entediado ou aborrecido, se o tempo de recuperação das sessões está além ou aquém do ideal, se esse atleta se encontra mais irritado, nas modalidades esportivas de combate, se o peso dele está acima ou abaixo do ideal, se ele apresenta inflamações na garganta e assim sucessivamente. Então, nós temos as respostas letra A, que são respostas piores que o normal, as respostas letra B são respostas normais e as respostas letra C são aquelas respostas melhores que o normal. Então, nós vamos fazer esse cálculo entre o número de respostas piores, normais e melhores que o normal para entender como que esse atleta está respondendo. Interessante que nós façamos a aplicação desse instrumento quando o atleta iniciar a temporada esportiva, que aí nós vamos ter um indicativo do basal, dos valores basais desse atleta. Aqui eu apresento para vocês a escala de percepção subjetiva de recuperação, que vai então do aspecto que eu comentei, desde o mal recuperado até o muito bem recuperado, altamente disposto. Então nós podemos incorporar ela vai ser usada sempre previamente às sessões de treino, não depois das sessões de treino. Então eu tenho que aplicar essa escala com o atleta descansado, porque se eu aplicar ela após o treino, o atleta provavelmente vai me falar que ele está mal recuperado ou muito mal recuperado. Então eu tenho que modular certinho a aplicação dessa escala. Então essa escala ela vem previamente ao treino. Aí você me fala assim, nossa Braulio, são tantos instrumentos, como que eu vou modular isso na minha equipe? Link do Google Forms. Então eu posso criar estratégias com links do Google Forms e aplicar esse instrumento para os meus atletas. A variabilidade da frequência cardíaca que eu comentei com vocês, então ela vai me mostrar em milissegundos qual que é o tempo de uma crista para outra, então do intervalo R para o outro intervalo R. Então quanto mais curto for esse intervalo, pior será a recuperação desse atleta numa condição de repouso, não no esforço, de repouso. Quanto mais longo essa condição for no repouso, me indica que o atleta está copiando bem as cargas de treinamento. Então, alguns pesquisadores já fizeram a modulação da variabilidade da frequência cardíaca para realizar as sessões de treino. Então vamos supor que o atleta apresentou baixa variabilidade da frequência cardíaca. Então se ele apresentou baixa variabilidade da frequência cardíaca, o treino dele vai ser um treino mais curto, com um volume e com uma intensidade menor. Se esse atleta apresentar uma variabilidade da frequência cardíaca mais alta, esse atleta treinará numa intensidade
mais elevada. Então, basicamente, em cima dessa modulação, conforme eu apresentei para vocês do status, do estágio de prontidão, se esse atleta está mais recuperado, ele vai treinar numa intensidade então mais elevada, e se esse atleta estiver menos recuperado, ele vai treinar numa intensidade então menos elevada. Então eu posso modular esse aspecto do meu volume, da minha intensidade, das sessões de treinamento, também utilizando a variabilidade da frequência cardíaca. Esse é o relógio, posso utilizar pelo relógio polar também, uma das opções, ou posso utilizar os aplicativos que eu apresentei para vocês no início da aula de hoje. Então aqui outra opção, que é o outro modelo de frequencímetro da Polar. Então ele vai me dar um indicativo do sistema simpático e parasimpático, então ele me mostra esse estado de treinamento. Se eu tenho uma ativação muito elevada do sistema simpático, significa que esse atleta está sobrecarregado, que ele está cansado, que ele precisa descansar. E se ele tem uma ativação mais elevada do sistema parasimpático, significa que ele está muito bem treinado, altamente disposto. Tem as opções dos aplicativos que eu falei para vocês, então, HRV Elite, o Polar, utilizando o Polar H7 ou H10, e o HRV for Training. Então essas são as opções que eu tenho. Então, ou comprar um frequencímetro, um cardiofrequencímetro da Polar que faça a leitura dos intervalos RR, que faça a leitura do teste ortostático. Outro ponto, que eu posso regular as minhas sessões de treinamento também via salto com contramovimento, ou seja, a partir dos valores do salto com contramovimento, é claro, eu preciso ter o valor basal. Então, a partir disso, se o atleta está decaindo a altura de salto, eu vou diminuir o volume e intensidade da minha sessão. Se esse atleta está aumentando ou se esse atleta atingiu um platô e ele se encontra muito bem, eu posso modular o meu volume e a minha intensidade das sessões de treino. Então eu consigo regular as sessões mediante a altura do salto também. É outra possibilidade que nós temos para utilização, tá, do monitoramento, esse controle das cargas de treinamento. Aqui, outro ponto, que é a autorregulação a partir da altura do salto, para induzir um overreaching funcional, então uma fadiga programada. Então temos aqui a indução ao overreaching funcional, semana 1, o atleta não caiu o desempenho. Indução ao overreaching funcional na semana 2, o atleta caiu o desempenho. Indução ao overreaching funcional, o atleta também decaiu ou estabilizou o desempenho. Indução ao overreaching funcional, o atleta já decaiu o desempenho. A partir desse decaimento do desempenho, o que é feito? Um tapering, então um polimento. Então foi diminuído o quê? O volume e a intensidade das sessões de treino para esse atleta supercompensar, que é o que aconteceu na semana 5 e na semana 6, diante desse modelo de controle de carga de treinamento via salto com contramovimento. Outra opção foi o que nós fizemos, isso foi na minha tese de doutorado, que foi monitorar o treinamento durante a inclusão de modelos de treinamento intervalado de alta intensidade, aqueles modelos que eu falei para vocês na nossa aula de treinamento intervalado de alta intensidade. E o que foi feito nesse estudo? Então conforme eu tinha comentado com vocês, nós tivemos a divisão de grupos, um grupo que treinou HIIT em membros inferiores, outro grupo que treinou HIIT em membros superiores, outro grupo que treinou HIIT específico, fazendo o que? O trabalho de HIIT numa razão 2:1, esforços, 20 segundos de esforços em alta intensidade, intercalados por 5 minutos, por 10 segundos de descanso. Isso em 2 blocos que foram interpassados por 5 minutos de descanso. Então esses atletas tiveram várias medidas realizadas antes do período de treinamento. Marcadores de dano, concentrações hormonais, e ao longo de cada semana eles tiveram a percepção subjetiva de esforço mensurada, a percepção subjetiva de recuperação e no início de cada semana a variabilidade da frequência cardíaca.
e ao final da semana a aplicação do questionário DALDA e o questionário de overtraining. Então esses instrumentos foram aplicados 4 vezes e ao final as mesmas medidas de sangue também foram realizadas. Então as medidas de sangue foram realizadas antes da semana 1 e após a semana 4. E durante a semana 1, 2, 3 e 4, esses outros instrumentos, como a percepção subjetiva de recuperação, a percepção subjetiva de esforço, a variabilidade da frequência cardíaca e a aplicação dos questionários foi realizada semanalmente. E o que foi observado aqui? Essas são frequências da variabilidade da frequência cardíaca. Nós não obtivemos diferença dentro desses aspectos e até nós verificamos uma tendência de leve aumento dessas frequências. Então, um aspecto positivo, mas não foi significativo. Então, esse treinamento que foi incorporado não apresentou nenhuma redução e nenhum aumento. Então, significa que os atletas copiaram bem essa carga de treinamento que foi imposta a eles, adicionalmente ao treinamento de judô e ao treinamento de força na sala de musculação que eles já realizavam. E aqui nós temos as respostas piores que o normal, da parte A e da parte B do questionário DALDA, e nós temos as respostas positivas ao overtraining. Então o que nós verificamos ao longo desse processo? Que nada mudou, que a inclusão desse método de treinamento concomitantemente ao treinamento de judô e ao treinamento de força não mudou as respostas piores que o normal e nem promoveu respostas positivas ao questionário de overtraining. Então, um aspecto muito positivo desse modelo de HIIT, porque foi um modelo de alta intensidade, porém de baixo volume. Aqui nós temos o que? A percepção subjetiva de recuperação. Então, essa percepção subjetiva de recuperação ao longo das 8 sessões, porque eram realizadas 2 sessões semanais, 2 vezes 4, nós temos 8 sessões ao todo. Então, dentro desse aspecto, o que nós tivemos? Uma percepção subjetiva de recuperação muito boa ao longo das sessões, com média ali aproximadamente entre 7 a 8. Então, significa dizer que a incorporação desse modelo de treino foi bem incorporada pelos atletas. E como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber que esse modelo foi bem incorporado pelo atleta, que o atleta respondeu bem essa carga de treinamento imposta? Eu preciso avaliar. Sem avaliação eu não vou conseguir identificar se esse atleta respondeu bem ou se ele não foi responsivo às cargas de treinamento impostas. Se eu não monitorar esse atleta, se eu não avaliar esse atleta, eu não vou conseguir entender. Porque senão meu treinamento ele vai ficar muito no empirismo, muito no achismo. Aqui, a carga interna de treino, a percepção subjetiva de esforço. Então, como vocês podem ver, a percepção subjetiva de esforço numa escala de 0 a 10 ela foi extremamente alta. No entanto, os atletas responderam muito bem a essa carga de treino porque eles estavam recuperados nas sessões subsequentes. E aqui, por fim, nós temos o que? Algumas medidas concomitantemente, conforme eu falei no início da parte de monitoramento do treino, as medidas hormonais e os marcadores de dano. Então esses marcadores de dano eles não modificaram. Nós tivemos apenas uma elevação baixa da LDH, lactato desidrogenase, mas clinicamente ela não apresenta relevância. Por quê? Porque apenas ela aumentou. Então, por que nós realizamos a mensuração de diferentes marcadores de dano? CK, LDH, AST e ALT? Para identificar se de fato existia um comportamento homogêneo desses biomarcadores que me mostravam uma perspectiva de lesão, de um dano muscular elevado. E isso não ocorreu. O outro ponto também que não houve diferença significativa foi em relação ao aumento do cortisol e também o aumento da testosterona, que não impactaram na relação entre anabolismo e catabolismo. Já trazendo outro estudo mais recente, nós também realizamos o monitoramento da carga interna de treinamento em atletas de Brazilian Jiu-Jitsu. E o que nós fizemos? Esse treinamento ele foi realizado durante 7 semanas. Então, na primeira semana nós coletamos amostras de saliva para mensurar alguns hormônios, cortisol e testosterona.
e outros biomarcadores. Cada sessão de treino envolveu a mensuração da percepção subjetiva de esforço e do questionário HAST-K-Sport, conforme eu havia comentado com vocês. Na quarta semana, nós tivemos outra coleta de sangue, aliás, coleta de saliva. E nas sessões subsequentes, até a sétima semana, nós tivemos o quê? A percepção subjetiva de esforço sendo mensurada e o questionário HAST-K-Sport sendo utilizado. E aqui no final, as amostras de saliva. E aqui nós temos o que foi feito durante a periodização desses atletas. Ou seja, aqui em cinza escuro, eles treinaram treinamento de força entre 85% a 95% de um RM, uma repetição máxima, mais aspectos técnico-táticos. Na sessão 3, na semana 3, 4 e 5, eles treinaram entre 55% a 70% de um RM. E na sessão 6 e 7, nas semanas 6 e 7, eles treinaram potência muscular com percentuais de um RM entre 60% a 70%, sempre também com treinamento técnico-tático. E o que aconteceu? Aqui nós temos as semanas de treino, com os exercícios que foram realizados. Então, semanas 1 e 2, força máxima, 3, 4 e 5, resistência de força, 6 e 7, potência muscular. E aqui nós temos as respostas da variabilidade, da percepção subjetiva de esforço, da monotonia e do training strain. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos um volume, uma intensidade maior na primeira semana e uma redução gradual ao longo das 7 semanas de treinamento. O mesmo ocorre na sessão técnico-tática, com menor ênfase. E aqui eu tenho uma junção do treinamento físico e tenho uma junção desse treinamento físico com os aspectos técnico-táticos. Então, mediante isso, nós temos a carga geral de treino, tanto técnico-tática quanto física. E aqui nós temos a monotonia, que também foi reduzindo ao longo das semanas, e o training strain, que também se reduziu ao longo dessas 7 semanas de treino. O que significa isso? Significa dizer que, inicialmente, nós tivemos semanas ali com microciclos de choque e após essas semanas de microciclo de choque, o volume e a intensidade das sessões reduziu. Reduziu a fim do quê? A fim de potencializar o desempenho dos atletas, a fim de promover aquela relação que eu comentei anteriormente, que é o polimento ou tapering. No entanto, essas cargas que nós colocamos, elas não modificaram a altura dos saltos. Nós esperávamos que acontecesse o quê? Uma baixa na quarta semana e uma alta na sétima semana, tanto para o salto com contramovimento, quanto para o jump squat. Mas por que isso aconteceu? Porque a demanda de exercícios que nós colocamos durante a preparação física desses atletas talvez não tenha sido suficiente para melhorar esse desempenho de membros inferiores. Então foi aquele ponto que eu já disse para vocês naquela aula anterior de treinamento intervalado de alta intensidade. Eu preciso entender a dinâmica morfofisiológica de cada modalidade de combate e ajustar o programa de treino. E nesse caso nós ajustamos o programa de treino colocando uma ênfase maior para o tronco e braços e uma ênfase menor de exercícios para os membros inferiores. Porque nós consideramos que aproximadamente 70% a 80% do desenvolvimento das lutas, tanto de Brazilian Jiu-Jitsu, quanto de Judô, quanto de Wrestling, quanto de Submission, envolvem mais membros superiores quando comparados a membros inferiores. Então, nesse caso, o que nós erramos? Nós não colocamos testes pliométricos para membros superiores. Nós poderíamos colocar a flexão em pliometria e medir a altura do salto da flexão em pliometria. Talvez seria uma estratégia mais interessante para a gente modular esse aspecto que eu acabei de comentar com vocês.
Conforme nós discutimos, a quarta semana então houve uma redução da testosterona e aumento do cortisol. Então, consequentemente, houve uma redução dessa razão testosterona-cortisol. Por que isso aconteceu? Porque nós tivemos o mesociclo de choque. E depois, quando nós diminuímos o volume e a intensidade das sessões, esse atleta voltou a obter os mesmos valores ou valores similares que ele apresentou tanto para a testosterona quanto para o cortisol antes do período de treinamento. Agora, se eu não modulasse, se eu tivesse mantido essas cargas crescentes até a 7ª semana, provavelmente essa testosterona teria diminuído ainda mais, o cortisol teria aumentado ainda mais e eu teria levado esse atleta por um estágio provavelmente de overtraining. Em relação às considerações finais da nossa aula de hoje, pontos importantes para serem destacados, para a gente finalizar. Relevância das escalas subjetivas para o monitoramento do treinamento. Então, percepção subjetiva de recuperação e percepção subjetiva de esforço. Utilização dessas escalas para planejar o meu treinamento, tanto a percepção subjetiva de esforço, quanto a carga interna de treinamento, a monotonia e o strain. A utilização, então, dos questionários psicométricos, DALDA, Overtraining, REST Key Sport, os aplicativos, por exemplo, para verificar a variabilidade da frequência cardíaca e a mensuração do desempenho semanal via salto com contramovimento. E a partir de todos esses aspectos, trabalhar com o polimento ou tapering a fim de maximizar o desempenho esportivo do atleta, principalmente quando ele está chegando próximo à competição. De 3 semanas, 2 semanas antes da competição, diminuir esse volume, essa intensidade, para que esse atleta atinja o pico do desempenho dele. Por hoje é só, agradeço a todos e caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Um abraço a todos.